Olá, gente querida, já não lhe aconteceu que você de repente se pegou pensando em alguém e essa lembrança veio assim como se fosse do nada? Talvez você viu um objeto, talvez você viu uma planta ou enfim, e algo disso lembrou desta pessoa. E assim essa pessoa lhe veio à memória. Podem ser lembranças boas, podem ser lembranças ruins, podem ser lembranças até neutras. Mas de uma ou de outra maneira você acessou aquele seu arquivo da memória e a lembrança dessa pessoa lhe ocorreu. Mas também pode acontecer que de repente alguém vem para você e diz: você lembra de mim? E aí você olha assim e daí você quer acessar aquele seu arquivo de memórias e não acontece, você não consegue o link, você não consegue ligar a pessoa com um nome e assim por diante. Eu tenho uma técnica para ao menos disfarçar um pouco nessa hora. Depois, no final do vídeo, eu vou contar como eu faço. Bem, esse é o nosso arquivo de memórias, que às vezes funciona e às vezes não funciona. Mas Deus tem um arquivo de memórias que sempre funciona. E o texto de hoje, essa terça-feira, fala justamente desse arquivo de memórias de Deus. É a palavra que Maria fala quando ela recebe a notícia de que seria a mãe do Salvador. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a gente lê, Maria diz: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim a sua humilde serva. Para nós é mais fácil lembrar das pessoas que têm um título, as pessoas que têm um cargo especial, as pessoas, digamos assim, importantes, poderosas, as pessoas que têm um grande currículo para apresentar. Mas para Deus isso não funciona assim. Ele conta com todas as pessoas, com qualquer pessoa. A Maria é o exemplo maior, ela inclusive sabe que ela é uma pessoa, digamos assim, dentro da sociedade da época, insignificante. Ela mesma se considera uma humilde serva. Sim, Deus conta com os poderosos também. Ele também quer contar com aqueles que têm cargos, com aqueles que têm títulos, com aqueles que têm um baita de um currículo para apresentar. Mas ele também não esquece daqueles servos humildes, das servas humildes. Então, Deus conta com todas as Marias que de uma ou de outra maneira querem servir a Ele, querem ser servas. E isso é muito bom para nós, isso é muito bom para todas as pessoas, saber que Deus conta com você, não interessa quem você é, não interessa se você tem um cargo, um título ou não, se você também se considera como Maria, como uma humilde serva, como alguém que está aí para fazer um pequeno trabalho, um pequeno serviço. Talvez esse pequeno é aos nossos olhos, aos olhos de Deus não é sempre assim. E que esta palavra da humildade do servir, da humildade de ajudar, possa ser também um incentivo para você, para nós vivermos do amor de Deus como servos e servas humildes, querendo servir a Deus o Senhor. Pois então, como eu havia prometido para vocês, o que eu faço quando eu estou naquela situação em que alguém vem para mim e pergunta: lembra de mim? Vamos supor que ele é o Martim Lutero, mas eu não lembro do nome dele. E ele chega para mim e pergunta se eu lembro dele, daí eu digo: ah, sim, o seu nome é... Aí ele fala um dos nomes, talvez o nome ou o sobrenome. E daí se ele fala Martim, daí eu digo: não, Martim eu lembro. Eu queria lembrar o seu sobrenome. E quando ele fala o sobrenome, Lutero, daí eu disse: Lutero, eu sei que é Lutero. Eu queria saber o seu primeiro nome, esse eu não consigo lembrar. Olha, essa técnica para mim já funcionou muitas vezes. Quando a pessoa fica quieta e não fala nem o nome nem o sobrenome, daí você está numa enrascada. Isso também já me aconteceu muitas vezes. Pois bem, esse é o nosso arquivo de memórias, mas não vamos nos preocupar com isso demais. O arquivo de memórias de Deus é perfeito e Ele lembrará também de você, seu servo ou sua serva, que com humildade se coloca à disposição para ajudar, para servir. Tenha um abençoado dia, uma abençoada terça-feira.